igreja. A paz do Senhor, igreja. Melhorou bastante. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, e o verso de número 3. 2 Coríntios, capítulo 11, e o verso de número 3. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Todo domingo de manhã tem uma classe esperando você e é bênção para você crescer mais e mais em Cristo. Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Dá um sinal assim com a mão assim. Glória a Deus. Olha lá, tem gente com as duas mãos levantadas lá. Quero ver quem baixa. Deus é bom o tempo todo, né, queridos? Se você talvez ache essa expressão um pouco vazia, não entende o que significa isso, Ele pode fazer você entender o que é ser feliz de verdade. A felicidade de fato está nele. Fora dele é risada momentânea, daqui a pouco passa, mas nele está a plena alegria, amém? 2 Coríntios capítulo 11, o verso 3 diz assim, eu vou na versão que está aqui, que fica mais fácil, né? O que receio e quero evitar é como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Vamos todos juntos ler no 3 esse verso? 1, 2, 3. O que receio... Bem, aqui nós vamos ter assim: a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Eu vou ler na versão fiel, que diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite, o poder da simplicidade de Cristo. Queridos, nós vivemos dias onde a velocidade das coisas, onde as opções, onde tudo que está nos cercando nessa correria desenfreada, nesse tempo de 24 horas que já está parecendo que os dias agora tem 12 horas, né? Porque o negócio está ficando tão acelerado e é uma correria desenfreada, que a pergunta para nós é: aonde estão os valores de fato dessa vida? O que realmente produz prazer em nós? Como que a gente pode encontrar o centro no meio de tudo isso? As relações, elas estão cada vez menos comprometidas, elas estão cada vez mais banalizadas. Os compromissos, então, nem se fala, né? As pessoas podem assumir compromisso assinando em cartório. De repente, um compromisso simplesmente ele deixa de existir. E a igreja tem sofrido, tem também sido afetado no meio de tudo isso. E a nossa vida cristã também tem sido afetada. Muitos de nós que estamos aqui já passamos pelo tempo, pela história, vendo e percebendo muitas mudanças, né? Do que se prega, do que se ensina, da visão da igreja. O que nós hoje temos como igreja, chegamos num ambiente como esse, que maravilhoso, olha as caixas, queridos, olha a bateria, né? Eu sou ainda do tempo que se brigava para saber se poderia ou não ter bateria na igreja.
não sei se muitos que estão aqui, mas houve esse tempo, está lá atrás. E no STEB, quando fizemos uma das matérias, nós visitamos algumas igrejas, e um dos nossos grupos encontrou uma pessoa que naquela época ele tinha 82 anos, e ele era batista, e ele conta que da época que ele era batista, era pecado andar de chinelo de dedo. Chinelo de dedo era pecado, e tinha, naquela época ainda. Eu ouvi falar, não peguei essa época, tempos que se falava que o rádio era pecado. O rádio era pecado. A televisão nem se fala, né? Essa eu presenciei um pouco mais. E tudo isso vem acontecendo numa velocidade agora muito mais rápido, né? O negócio hoje é muito mais acelerado. E a gente, no meio de tudo isso, está tentando se encontrar. E o pior de tudo isso é que isso está tendo reflexo na nossa fé, de como nós enxergamos as coisas a partir da fé. A fé, ela é o óculos ou o binóculo, ou a maneira, ou a lente, ou os olhos, da maneira que a gente deveria enxergar as coisas e ver a vida e ver o mundo. Mas nessa correria toda, querido, tem gente ainda que está querendo saber o que é evangelho. Qual é o centro do evangelho no meio dessas tantas teorias que se levantam por aí, e teoria de prosperidade, e nós vemos cada vez mais igrejas, né? É church ou não é church, é parede preta, é parede branca, o que é? Qual é o modelo certo? Não, eu quero voltar para aquela igreja do banco de madeira, onde ali dentro que era bom. Coral, tem que ter coral, porque coral é uma coisa do céu. E a gente fica brigando por umas coisinhas, queridos, que a gente perde a referência. A gente simplesmente está olhando por outras coisas, e o texto para nós, Paulo está dizendo para nós, queridos, que o receio dele é que nós fôssemos enganados com a astúcia da serpente. Qual foi a astúcia, qual foi a palavra da serpente que simplesmente tirou-nos do Éden, tirou Eva do centro, simplesmente pegando aquilo que era a verdade, perguntando qual era a verdade e dizendo, não é bem assim. E aí sugeriu uma outra possibilidade, e nessa possibilidade tinha uma caixa de surpresa que era o pecado. E nós estamos aqui agora tentando entender esse processo. E no meio de tudo isso, as teorias, elas são, né, tem gente brigando por tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo e etc, e etc. A gente ficaria aqui dias, semanas, tem gente estudando anos e anos e anos, estudando essas coisas, e muitas vezes não chegam a um veredito final. A verdade é que o evangelho é bem mais simples. E nessa simplicidade está o poder. O poder está na simplicidade. Paulo, falando sobre isso, ele diz que o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Mas que evangelho é esse? O que é evangelho? Às vezes a gente vê pessoas falando assim, isso não é evangelho. E se você pergunta para ela o que é evangelho, ela vai dar ainda uma outra proposta que não tem nada a ver com o evangelho. Então eu gostaria que nessa noite a gente tentasse juntamente aqui simplificar o processo, porque o que a gente vê hoje nessa sociedade é que a gente consegue deixar as coisas bem mais complexas. É ou não é? Eu quero passar um vídeo rapidinho para vocês, deve ter 1 minuto, eu vou pedir para eles passarem ali e a gente já continua. Manda lá a benção. Deixa Deus te usar. Você já fez na vida? As coisas mais difíceis que eu inventei foi ser candidato. Você faz tudo e o povo ainda tem raiva de você. Outra coisa ruim que eu inventei, mascar fumo, é muito triste. Você mastiga o dia todinho e não pode engolir. Agora uma coisa difícil que eu estou inventando é ser evangélico. Você não pode fazer nada, não pode mentir, não pode roubar, não pode enrolar ninguém, não pode assistir televisão, não pode assistir novela, não pode jogar, não pode fazer nada. Ainda está no risco de ir para o inferno. É difícil. Ser evangélico é difícil. O crente que diz que é fácil é mentiroso, ele já está mentindo. Já está fora do evangélico já. Porque é difícil, você não pode fazer nada. Ainda corre o risco de ir para o inferno. É verdade. Esse é o nosso amigo Raimundo da Carroça, muito obrigado. Ô, Raimundo. É fácil, né?
Ser evangélico não é fácil, ser crente não é fácil. Não pode fazer nada, ainda corre o risco de ir para o inferno ainda. Queridos, nessa brincadeira, que ainda que pareça ser, virou um meme, né? Deve ter não sei quantas visualizações já esse meme. Esse aqui é o original dele, é um pouco maior. A pergunta ali para ele é porque ele é uma figura da cidade e fazem algumas perguntas e no final acaba saindo essa pérola. Mas é o reflexo de muita gente. Ainda que não expresse isso, é como vê o Evangelho. É como as pessoas verem igreja. É como as pessoas pensam em vida espiritual. Essa semana eu estive ontem pregando sobre um tema que eu nunca tinha pregado na minha vida. E aí você passa, ainda que a lição eu comecei a exercê-la alguns anos atrás. Mas a pregação com essa temática eu nunca tinha pregado, que é contemplação. Eu nunca tinha pregado sobre isso, a Bíblia parecia pequena. De repente eu me debrucei sobre o assunto, agora a Bíblia se transformou nisso também, que a gente começa a perceber que o ser humano ele é contemplativo, a gente contempla as coisas. E aí em cima disso eu vi uma fala do Douglas Gonçalves falando sobre o assunto, e ele trabalha na igreja dele o discipulado a partir da contemplação, e achei poderoso isso. E aí ele, na sua conversa, ele está conversando com um monte de pessoas e perguntando, o que é discipulado para vocês? Como te ensinaram o discipulado? E as pessoas diziam, discipulado é dizer o que eu não devo fazer, discipulado é tirar coisas de mim, coisas que eu fazia errado eu tenho que deixar de praticar, discipulado é dar informações para as pessoas. E aí eles trabalham a perspectiva do discipulado a partir de conhecer a Deus. Se você conhece a Deus, o pecado vai bater em retirada. À medida quanto mais eu aprendo a contemplar quem é Deus, isso vai me santificar. A gente tenta primeiro tirar as coisas das pessoas. E o problema quando a gente faz isso, é que quando você diz que alguma coisa é pecado, a pessoa pergunta por que isso é pecado. E às vezes, para piorar, a gente dá uma resposta mais vazia ainda. E a pessoa, para dizer que não quer briga e quer estar no nosso meio, ela diz, ok, eu quero ficar com vocês, então eu deixo de fazer isso. Mas isso não aconteceu ainda dentro do coração. A pessoa ainda não teve esse encontro com Deus, ela não teve o seu momento com Deus, e ela deixa de fazer coisas, achando que isso é evangelho, e daqui a pouco ela está lá dizendo que ela foi evangélica um dia na vida dela, e que ela não gostou, quando na realidade ela nunca foi. Eu sempre disse para os meus filhos, eu repito para eles várias vezes, vocês não me venham dizer que vocês foram crentes um dia na vida de vocês, só porque vocês vão na igreja comigo direto. Vocês precisam ter um encontro com Deus de vocês. Não é porque você vem na igreja, porque você pratica, porque você está aqui fazendo o que todo mundo faz, é que você é crente, meu querido. Você precisa ter o seu encontro com Deus. E o evangelho é simples. E essa simplicidade que a gente quer entender um pouco aqui hoje, o que esse Senhor está dizendo é um evangelho complexo, onde as pessoas tentam entrar pelo evangelho a partir do não posso. O evangelho não se trata de não posso, o evangelho se trata de tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Mas para eu entender isso, eu preciso recorrer à figura central do evangelho. O evangelho está em Cristo Jesus. Não saia da simplicidade de Cristo. Nós podemos e teremos cada vez mais templos mega, queridos, mas o evangelho é Jesus. Jesus é o que nos traz para este lugar. Jesus é o que está nos impulsionando a nossa vida e a nossa história. Amo todos vocês, amo estar com cada um de vocês, mas maior do que a nossa relação é a minha vida com Ele, é estar com Ele, e é isso que vai nutrir o meu amor por vocês. Quando nós vamos à fonte, queridos, o restante vai acontecendo. Em cima disso, queridos, eu gostaria de ler com vocês Isaías 53 e ver um pouquinho desta simplicidade em ação.
Talvez hoje eu vou um pouquinho mais lento, uma outra velocidade para quem está acostumado. Esses dias eu conversando com alguém e essa pessoa disse: pastor, eu vi você pregando um dia nessa velocidade, outro dia nessa velocidade. Cada culto, cada momento é um momento, né? Hoje talvez a gente vai um pouquinho mais tranquilo, bem simples, mas fique tranquilo, porque Ele está na casa. Fique tranquilo, e coisas sobrenaturais já estão acontecendo. Tem gente que já vai sentir um toque do Espírito Santo de Deus, porque não depende de nós, depende da presença maravilhosa dEle, e Ele está na casa. Ele está na casa, amém ou não amém? Ele está na casa, amém ou não amém? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Foi subindo como um renovo perante Ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha beleza. Olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Queridos, olhando para essa passagem, é a gente tentar trazer isso para os nossos dias. Quando a gente vai falar de Deus, quando a gente vai falar do amor de Deus, parece que a gente tem que levar para as pessoas alguma coisa que impressione as pessoas. E talvez alguém, quando a gente chega com a mensagem, diz: olha, é Jesus. Às vezes até no aconselhamento, quando alguém chega com um problema tão difícil, e essa pessoa chega com um problema tão difícil, esperando uma palavra, esperando uma coisa assim tão... E você fala assim: olha, o que está faltando é Jesus. E a resposta é tão simples que ela se torna o quê? Desprezada. Isso aí não tem beleza, isso aí não tem formosura, isso aí não tem nada demais. Eu queria uma frase daquelas que viram um provérbio, que eu posso colocar amanhã no meu Instagram, que eu possa colocar as pessoas curtirem. E a gente está nessa sociedade que ela quer coisas para chamar a atenção e mostrar para as outras pessoas. A figura de Jesus não seria curtida hoje, não seria comentada, não seria visualizada, não chama atenção nenhuma, não tem formosura, não tem beleza, e a gente quer alguma coisa que nos atraia. Vocês lembram de Samuel? Samuel é um profeta que ouvia a Deus, ele escutava, como eu estou falando com você. A gente ouve a Deus internamente, a gente ouve a Deus de diversas formas, mas ele ouvia audivelmente. Imagine a comunhão desse homem. E quando ele vai separar o rei por 2 vezes, ele cai no erro da aparência. Ele não consegue olhar para a simplicidade e ver o poder naquela simplicidade. Quando Saul, ele está escondido atrás das malas, e então Deus revela que ele está atrás das malas. Então aparece Saul e Samuel diz: olha aí o homem que Deus escolheu, veja se há outro semelhante a esse entre vocês, porque Saul era belo, era grande, era forte, e isso impressionava. Quando Deus facilitou o processo, falou: olha, vai até a casa de Jessé, porque lá eu tenho me provido de um rei. Ele deu o endereço, ele deu a casa, ele só tinha 8 opções, e o que aconteceu? Ele só ia jogar óleo na cabeça errada, porque ele olhava para a aparência, e Deus dá a dica, Deus dá a senha para ele, dizendo: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração.
nós somos facilmente impressionados, queridos. E nessa facilidade de ser impressionadas, as pessoas estão sendo arrastadas por teologias rasas, teologias de prosperidade, coisas que querem promover conforto e nada de cruz. Quem que quer o evangelho da cruz? Quem que quer a cruz? Chegar hoje num domingo e falar, hoje eu vim falar daquele que morreu na cruz. Que graça que tem isso. Como isso nos atrai. Mas se nós invertermos a polaridade, começarmos a falar, hoje Deus vai abrir portas neste lugar, Deus tem uma bênção para a sua família, Deus vai fazer coisas extraordinárias, já começa já a tremer, querido, oh glória, é hoje o meu dia. Mas cada vez que eu estiver proferindo aqui sobre aquela cruz, o céu está batendo palma. Tem anjos aqui trabalhando neste lugar, coisas extraordinárias podem acontecer, porque esta é a mensagem de Deus. Deus construiu a mensagem da cruz, por quê? Para que a gente estivesse sólido nesta mensagem. Mas a gente gosta de festa, a gente gosta de purpurina, de bexiga, de bolo, mas olhar um homem com uma cruz, e aquela cruz tem um endereço, isso é doloroso, isso não atrai, isso não parece algo bom. Não saia da simplicidade que é Cristo. A Bíblia nos diz que nos últimos dias viriam homens, e esses homens, eles seriam tão sábios que, se possível fosse, eles estariam enganando até mesmo os escolhidos. Porque essas pessoas certamente estão abandonando a mensagem da cruz. Qual foi a última vez que você se sentiu tocado com a mensagem da cruz? Qual foi a última vez que você se sentiu vibrante pela mensagem da cruz? Qual foi a última vez que você estava passando por uma situação muito difícil e você olhou para aquela cruz e foi renovado? Você entende isso? Você entende isso? Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho um desafio para você nessa noite. Seja qual for o seu problema, olhe para aquela cruz e seja renovado agora. Olhe para aquela cruz e seja fortalecido agora. Olhe para aquela cruz e comece a receber de Deus a força e o vigor. Olhe para aquela cruz e comece a ser confortado. Olhe para aquela cruz, porque é na cruz que está a nossa motivação de vida. Aleluia! É a cruz, queridos, a resposta para as brigas, para as intrigas, para as inimizades, para as guerras, para as porfias, para os pecados. Nós só resolvemos à medida que olharmos para a mensagem de Deus. Deus deixou uma mensagem gravada, uma mensagem que grita, uma mensagem que ecoa há mais de 2000 anos e está naquela cruz dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Você está sofrendo mais do que o seu mestre sofreu naquela cruz? Você está sendo mais injustiçado do que Jesus? Você está sendo mais zombado do que Jesus? Você está sendo mais escarnecido do que Jesus? Você está apanhando mais do que Jesus? Você sabe quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Você sabe quem é Jesus? O Deus que se encarnou e habitou entre nós. Se tem alguém que inclusive pelo seu poder não precisava passar por nada daquilo, era Ele. Mas a Bíblia nos diz que Ele se humilhou e se fez em forma de homem. Por quê, queridos? Por amar a mim e a você.
E para que você possa hoje olhar para o que você está enfrentando na sua família e ter a certeza que aquele que morreu naquela cruz te ama e tem poder suficiente para mudar a sua história. Para você saber que aquele que está dizendo que te ama, não falou apenas que te ama, ele provou e está cravado naquela cruz o seu amor, para você viver motivado por aquilo que aquela cruz está mandando de mensagem para a sua vida. Não importa o que você sofra e nem aquilo que você passe, o que importa é ter a certeza de que ele te ama e tem um propósito para a sua vida, e a mensagem é simples. Ele morreu em uma cruz, por amor a mim e a você. Dá para entender isso, queridos? Quando a gente olha para essa cruz, quando a gente observa essa cruz, a gente precisa entender o tamanho desse amor. A gente precisa entender o tamanho do perdão de Deus. A gente precisa entender o tamanho da graça de Deus. Estávamos em uma reunião essa semana, e eu já tinha preparado essa mensagem, e para mim, queridos, tudo aquilo que Deus faz é lindo e maravilhoso, tudo, mas existem pelo menos duas expressões extraordinárias de Deus para a minha vida, duas expressões de Deus que elas são assim, eu não tenho palavras para falar, é o amor de Deus e a graça de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei você, mas eu não estaria aqui em cima se não fosse pela graça. Eu não tenho possibilidade alguma de chegar diante de Deus se não for pela graça. Eu não tinha possibilidade alguma de estar com 52 anos se não fosse o perdão de Deus e a graça. O perdão de Deus, queridos, é como Ele nos abraça, e a sua graça é como Ele vai construindo a nossa história. É a certeza de que se estamos aqui hoje, tem amor suficiente para cada um de nós, e não é porque você é bom, não é porque você é o melhor, não é pelo teu desempenho, não é por aquilo que você faz, é porque Ele decidiu te amar, e fim de papo. E se a gente entender isso, queridos, do jeito que a gente precisa entender, a gente vai zerar a vida, a gente vai resolver a vida. Isso é mais do que suficiente. Nós entendermos que o caminho é pela cruz, e na cruz encontramos o perdão, e no perdão está o seu amor, e no seu amor é graça de manhã, é graça para dormir, é graça para acordar, é graça para andar, é graça para trabalhar, é graça para viver, é tudo pela graça, aleluia! Oh, graça maravilhosa! E é isso que nos traz para este lugar, para a gente celebrar tudo isso que a cruz conquistou para nós. Mas o ar-condicionado não está funcionando direito, mas tem graça nesse lugar. Mas a cadeira ainda não é amofada, mas tem graça aqui neste lugar. Mas o estacionamento ainda não é, mas tem graça suficiente aqui neste lugar. Mas o irmão lá me olhou de um jeito, andou falando umas coisas, andaram fofocando a meu respeito, mas tem amor e graça neste lugar. Mas não me visitaram, mas não falaram comigo, mas a minha célula, mas o meu pastor, mas o meu supervisor. Tem graça de Deus jorrando aqui neste lugar, para unir, para abençoar, para nos fazer entender a mensagem de Deus. Não se afaste da simplicidade, queridos, que é essa cruz. Em segundo lugar, queridos, Lucas capítulo 18, verso 9 a 14, há uma mensagem poderosa de Deus para nós. Eu não vou ler para ganharmos tempo. Esse texto fala de dois homens que estão orando no templo, e um desses homens bate no peito dizendo: ainda bem que eu não sou igual esse, não sou pecador, ainda bem, graças a Deus. E o outro, a Bíblia diz que ele se bate no peito, e ele diz:
Misericórdia, Senhor. Eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso do seu perdão, Senhor. E o Jesus faz uma pergunta: qual desses dois saiu justificado? Eu queria que você focasse apenas no comportamento. Quem sabe, vamos transportar para o nosso tempo, quem sabe evangélico, quem sabe batizado nas águas, quem sabe participando da célula, mas se achando, eu estou na igreja, está tudo certo comigo, glória a Deus por isso. E tem gente que está aqui dentro dizendo: Senhor, quando que a minha vida vai mudar? Quando será que eu vou ter condições de participar? Quando que eu vou participar de uma ceia? Quando que eu vou fazer? Eu não tenho conseguido, Senhor, eu preciso de uma mudança de vida. E essa pessoa arrogava, ela era arrogante acerca de si, esse era o problema. E nós pensamos numa arrogância declarada, onde a pessoa está dizendo que ela é melhor do que o outro. Mas a arrogância, ela pode ser de forma sutil, queridos. Às vezes nós não agimos assim, mas excluímos as pessoas. Porque a gente não tem tempo, às vezes, para as pessoas. A gente às vezes está muito mais envolvido com o sistema e com os processos, e as pessoas estão à beira do caminho. E isso, queridos, é estarmos de alguma forma não dando a atenção que Jesus daria. Porque a grande pergunta é: e se fosse Jesus, como que ele agiria? Com aquele que ainda não está, não pertence, com aquele que ainda não está no meio, com aquele que ainda é fraco, com aquele que ainda não mudou, com aquele que dá trabalho, com aquele que precisa de ajuda, com aquele que tem que trabalhar, queridos. Como que Jesus faria? Eu sei como Cláudio Miro faria. Eu tenho paciência limitada. E aí eu vou pedindo graça de Deus para ver se eu continuo investindo. Mas a vontade às vezes é ajudar 1, 2, 3 vezes, e olha lá, e daí fala: ó, fiz a minha parte, ele não quis fazer a dele, vida que segue. Jesus faria assim, queridos. Se você tem dúvida como Jesus faria, leia a Bíblia pelo menos de Gênesis até Deuteronômio, e você vai ver como que Deus cuidou de Israel. Pensa num povo rebelde, pensa num povo que dava trabalho, e o Deus de amor continuava ali. Ele podia meter fogo do céu e acabar com tudo, ele continuava investindo, ele continuava ainda acreditando, e ele continuava dizendo: eu gerei vocês, vocês são meus. Essa é a identidade do nosso Deus. Ele continua cuidando de gente, ele continua cuidando de vida. Mais importante do que estruturas, queridos, são vidas. Não precisa me responder, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui, você guarda ela, ora sobre ela. O que dá mais trabalho para nós hoje em dia? Estruturas ou vidas? Estruturas ou vidas? Aonde nós mais investimos? Estruturas ou vidas? O texto que acabamos de ser ministrados na hora da oferta já revela para nós. Esses dias eu estava conversando com um colega e tinha uma festa muito linda que foi feita. Era uma festa, acho que de mulheres, se eu não estiver enganado. Nada contra, que o reino de Deus continue fazendo mais festas e mais vidas cheguem. E ele falando assim: eu não sei, parece que nós não estamos sendo tão produtivos, parece que a festa é boa, a festa é bonita, mas está faltando gente que venha para frente, se arrependa, que foi convidado e que está aqui. Glória a Deus, nós temos chá de mulher aí, com mais de 100 e tantas mulheres sendo alcançadas. Mas nesse exemplo específico, eu perguntei para ele: quanto tempo levou para fazer essa festa? Ele falou: não sei quanto tempo. Quantas vezes elas vieram aqui no templo? Vieram não sei quantas vezes. Quanto eles investiram de dinheiro? Mas não sei quanto. Falei: já imaginou tudo isso com a gente na rua, ou com a gente nas casas, ou com a gente trazendo esse povo para dentro e investindo em pessoas? Como que isso seria diferente? Mas nós hoje, nós nos desgastamos com as estruturas, mas até aí não é o problema. Ok, queridos, temos um trabalho para fazer, vamos suar, vamos colocar camisa, vamos ajudar, vamos dar os braços e vamos fazer acontecer. O problema é que no final de muitos desses trabalhos, o que sobra às vezes é pessoa reclamando do outro, é gente com inimizade, é gente com intriga, é gente com confusão, é gente não gostando disso, é gente não gostando daquilo, quando o propósito não é esse. Nós estamos aqui com um propósito maior, sermos um, queridos. A Bíblia nos diz, Jesus na sua oração final ele diz: eu vim com um propósito, para que todos sejamos
somos um. A unidade nasce no coração de Deus para trazer e ser transportada para o nosso coração. Se fazemos e estamos unidos no amor de Deus, então pode ter certeza, o mundo saberá que aqui existe um povo que pertence ao Senhor Jesus. Agora, se a gente faz, e pode ser até um momento de oração, tá? Pode ser até, vamos marcar uma oração, mas sai daqui, irmão reclamando com o irmão, achando ruim, dizendo isso e dizendo aquilo, está errado, queridos. A cruz precisa nos unir. O que tem dentro deste cenário de oração é uma oração dividida de propósito, dividida de visão de Deus, dividida de intenções, dividida de tudo. Dois homens que oram diferente e que um está tentando pelo menos o contato com Deus, entendendo quem Ele é. Nós estamos numa sociedade onde as pessoas já não se pode falar de pecado, queridos. Hoje boas são as mensagens que nós falamos de bênçãos. Aí sim, isso é bom, isso é maravilhoso. Quinta-feira retrasada tivemos aqui o pastor e ele pregou sobre pecado aqui, irmão, mas ele descascou. Saí daqui que eu saí meio tonto até. Aí hoje Jesus tratou. Mas isso é maravilhoso. Sabe por que é isso? É Deus dizendo, eu te amo tanto, que eu vou te levar para o nível que eu sonhei para a sua vida. Se você se permite ser tratado. Mas hoje o que mais a gente encontra é gente PhD em advogar a favor do pecado. Gente que faz alguma coisa e já tem uma lista de razão por que faz aquilo que faz. Talvez o que menos precisaríamos estar falando aqui é sobre pecado, se o endereço for aquele que a gente começou falando. Se o endereço for a gente nutrir uma experiência com Deus, quanto mais a gente buscar conhecer a Deus, Deus vai se revelar, irmão. Não vai nem precisar alguém te falar o que é pecado, porque a santidade de Deus vai te inundar, o desejo por Deus vai te inundar, o querer mais de Deus vai te inundar, a fome por Deus será maior, e naturalmente o pecado vai batendo em retirada. É uma equação automática. A renúncia não é apenas uma lei, é uma equação automática. As pessoas olham a renúncia pela perspectiva da lei, da obrigação. Eu tenho que renunciar. Eu prefiro olhar a renúncia pelo caminho da obviedade. É óbvio que se você ama mais uma coisa, você vai renunciar outra. Isso é natural na vida e é isso que acontece. Se eu hoje fizer um apelo aqui nessa noite dizendo, quem quer receber a Jesus como único e suficiente Salvador? Alguns podem dizer sim, outros podem dizer não. A maioria aqui já recebeu a Jesus como único e suficiente Salvador. Mas uma coisa que nunca vai acontecer, nunca terá num ambiente como esses uma resposta que não seja uma resposta de sim ou não. Todos responderam alguma coisa. Se você não vem para frente para dizer sim ou não, você já está dizendo não. Não há como ficar fora de uma escolha. A vida é feita de escolhas, e escolher a Deus é o poder que você tem em suas mãos, para você começar a experimentar quem é Deus. Mas como fazer isso no meio de todas essas opções de entretenimento e de vida e de correria que a gente tem, queridos? Em primeiro lugar, ame a Deus acima de todas as coisas. Se isso não estiver estabelecido em nossa vida, a vida será complexa, será cada vez mais trabalhosa, e a gente vai correr atrás do vento. Mas quando a gente amar a Deus acima de todas as coisas, naturalmente, nós vamos também querer conhecer esse Deus. Amar a Deus, queridos, vai me levar a outras atitudes. E o que eu mais ouço, o que eu mais escuto quando estamos evangelizando alguém, a frase mais comum de todo mundo, eu amo a Deus acima de tudo. É o que eu mais ouço de todo mundo. Quando você olha para a vida da pessoa, ela não tem tempo de congregar, ela não lê Bíblia, ela nem sabe quem é Deus, ela tem um monte de historinhas sobre Deus que nada se encaixa.
Esses tempos eu estava conversando com um camarada, ele estava falando de budismo no meio do cristianismo e tantas outras coisas. Eu falei, você já leu a Bíblia pelo menos alguma vez? Mas ele me dizia que ele amava a Deus acima de todas as coisas, que Deus era prioridade na vida dele e não tinha tempo para Deus. Faz sentido isso, queridos? Faz sentido entender que Deus é o Criador de todas as coisas, que é o assunto mais importante, e eu não tenho tempo para esse assunto, eu não corro atrás desse assunto, eu não estou movendo a minha vida com a base nesse assunto. As nossas prioridades determinam a nossa vida, nós nos movemos pelas nossas prioridades, e podemos gostar ou não, hoje nós vivemos num tempo onde a maior prioridade é o pão. Você entende o que é o pão? É o dia a dia, é o financeiro. E perceba pelo financeiro o que fazemos. Olhe como nós somos audaciosos, olha como nós investimos, olha o que fazemos quando a questão é financeira. E veja se dá para a gente fazer um paralelo com o nosso amor a Deus. Quantas coisas que nós fazemos na nossa carreira, para aquilo que é, e queridos, eu não estou aqui dizendo para todo mundo agora virar um monge, é largar tudo e começar agora só uma vida pensando só em Deus, não é disso que eu estou falando de prioridade, e prioridade significa colocar Deus em primeiro lugar, e é aí que eu vou encontrar amar, conhecer e amar, conhecer e amar, conhecer e amar, conhecer e amar, e então, com toda certeza, nós estaremos fazendo a segunda oração, porque quanto mais a gente se aproxima da santidade de Deus, mais a gente percebe quanto a gente é pecador. A gente peca porque, quem sabe, a gente pensou hoje no culto de vir para o culto, mas talvez não convidamos ninguém para estar ao culto hoje, e sabemos que esse amor é tão maravilhoso, conhecemos pessoas do nosso círculo que precisam tanto de Jesus, gente que a gente pensa assim, essa pessoa, se ela fosse lá, se ela conhecesse esse Deus, a vida dela seria transformada. Mas que a gente, muitas vezes, inúmeras vezes, não tem coragem de dizer, vamos lá na minha igreja domingo? Vamos lá, vamos hoje no culto comigo? A gente poderia pensar em tantas e tantas maneiras, aonde o pecado, queridos, ele está ali o tempo todo batendo a porta. Ele é bem mais sutil do que a gente imagina. Mas a maneira de pensar no pecado não é para condenar, nem para frustrar e nem para deixar você achando que você não tem jeito. Ao contrário, pensar no pecado é entender que o nosso caminho é da santidade e entender que existe um Deus que perdoa, que a graça está disponível e que o amor de Deus está carregando, e é isso que vai te impulsionar você a amar mais, conhecer mais, entender mais. Se eu pecador como sou, esse Deus me ama desse jeito, eu quero saber quem é Ele morreu por mim, eu não mereço que ninguém morresse por mim, Ele morreu por mim, o Filho de Deus morreu por mim, eu quero conhecê-lo melhor, eu quero experimentá-lo melhor, eu quero mais de Deus, e a minha agenda é mais de Deus também, aleluia. É automático, queridos, qualquer coisa que não se movimenta nessa direção, duvide. E em terceiro lugar, para a gente finalizar, Lucas capítulo 10, versos 25 a seguir, conta-nos a história de um dos doutores da lei que chega até Jesus e pergunta qual é o grande mandamento. Jesus fala qual é o grande mandamento: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Simplificou, né? Jesus é maravilhoso, né? Quem sabe o doutor da lei estava esperando, ele falou, tem os 10 mandamentos, eles estão assim, se você olhar lá atrás, né, no hebraico, no aramaico, né, a gente já vai para... Aí ele simplesmente diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E a gente gosta de complicar, né? A gente gosta, não gosta? Ele conseguiu complicar a sentença. Ele diz, quem é o meu próximo? E a já para e pensa, é verdade, né? Quem é o próximo? Tanta gente, né, que está próximo de mim, mas não é próximo. Tem familiar que é familiar e que está longe, e que está distante. Quem é o meu próximo? Aí Jesus simplifica de volta. Eu vou contar uma historinha para vocês. Tinha um homem que ele estava voltando e vindo, os salteadores vieram, bateram nele, ele ficou caído como morto no meio da estrada.
E passou um sacerdote, e passou de longe. E passou um levita, e passou de longe. Mas daí, olha Jesus, dando aquela pitadinha de Deus, né? Aí passa um samaritano. Por isso a passagem é intitulada O Bom Samaritano. E bom samaritano está só no texto, que para um israelita, para um judeu, falar bom samaritano é de engasgar. Como assim bom samaritano? E aí Jesus, para dar o toquezinho dele, passou um samaritano. Ele olhou de longe, e ele se aproximou, e ele chegou lá e ajudou, e ele passou óleo nas feridas, colocou em cima do seu animal, levou até uma hospedaria, passou a noite com ele. No outro dia olhou para a pessoa da hospedaria e disse: vou deixar um cheque aqui, está assinado aqui, o que ele precisar, você pode abençoá-lo, porque eu vou pagar toda a despesa dele. Coisa linda, né? E aí ele está dizendo: quem é o próximo? E aí ficou nítida, simples e claro, quem é o meu próximo? E aí para nós teríamos duas perguntas bem importantes nesse contexto. Eu me peguei pensando em duas possibilidades, queridos. A primeira delas: quem é o meu próximo? Meu, Cláudio Miro Marques Caetano. Para quem eu faria isso? Para quem eu faria isso? Quando eu encontraria alguém jogado no meio do caminho e iria lá ter a atitude desse samaritano? Com 52 anos eu nunca fiz, já ajudei muita gente. Do meu jeito já ajudei muita gente, mas da proporção que Jesus colocou, a régua é alta. O que Jesus coloca aqui, a régua é bem alta. E a segunda pergunta para mim é: e quem é o meu próximo às avessas? Quem faria isso por mim? Quem faria isso por mim? Será que a gente enxergaria alguém que faria isso por a gente, se fosse a gente, essa pessoa caída à beira do caminho? E se a tua crise for a mesma que a minha, não sei, para não dizer não, a gente diz não sei, né? Melhor dizer não sei, a gente precisa rever a simplicidade de Cristo. Porque você sabe o que Jesus faria. O que Jesus faria? Ele chegaria lá, não chegaria? Ele encostaria lá, não encostaria? Nós podemos até dizer: Jesus é o bom samaritano, é ou não é? É ou não é? Se a gente olha para esse texto, não, ele está falando de Jesus, só pode. Olha o que esse homem fez. A verdade, ele está falando que todo aquele que ama a Deus, acima de todas as coisas, tem que amar desse jeito ao seu próximo como a si mesmo. Ele está respondendo. Ele queria saber: o que farei? O texto começa inclusive dizendo sobre isso, sobre o que fazer para herdar o reino dos céus. Você quer saber mesmo? E toda vez que alguém faz perguntas complexas, ela está muito mais se defendendo. Lembra daquele jovem também? Essas coisas eu guardo desde a minha meninice. Você quer um pouquinho mais? Então eu vou deixar um negócio simples para você. Vou deixar de uma maneira que você vai entender o que tem que ser feito. Então, se você quer mesmo, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Foi o suficiente para que isso se tornasse complexo demais no coração daquele homem. Quando a gente vê sistemas difíceis, a gente os transforma em complexos. Quando na realidade, queridos, o que ele pediu para a gente fazer, todos nós sabemos o que tem que ser feito. E isso só vai ganhar identidade olhando para a cruz. Vamos se colocar em pé? Olhar para aquela cruz, queridos, é olhar Deus aqui na terra, mandando uma mensagem direta ao meu e ao seu coração. Aquela mensagem é para a humanidade, mas ela é para você no individual. Quando a gente gosta de ler João 3,16 e dizer: Deus amou o mundo. E parece que isso é bom, mas ao mesmo tempo está uma certa distância. Eu queria que você entendesse: Deus amou, e coloque o seu nome agora. Deus amou, coloque o seu nome agora. De tal maneira, Deus amou Mingau, de tal maneira, que deu seu único filho. Deus te amou de tal maneira, um amor que João não consegue encontrar palavras, mas ele está dizendo: isso aqui é mais do que suficiente para você viver essa vida.
Não interessa o que essa vida tem contra nós e o que sofreremos, o amor é mais do que suficiente. A cruz é a mensagem que precisa gritar em nossos corações todos os dias. Você vai ter chefe ruim nessa terra, às vezes as coisas não vão dar certo dentro de casa, às vezes o diagnóstico vai chegar e ele não vai ser bom, mas tem uma cruz dizendo: eu te amo de tal maneira. Eu subi naquela cruz, eu sofri, eu fui zombado, eu fui cuspido, eu fui humilhado, eu fui desprezado, para provar para você, está provado para você que eu te amo. Isso é suficiente para você ou você quer mais? É simples, mas é poderoso. É simples, mas não tem mensagem maior do que essa. É simples, mas não há mensagem que se compare a essa. A mensagem mais poderosa que o mundo já ouviu está naquela cruz, jorrando sangue por amor, aleluia. Não é porque ele é um pecador, não é porque ele fez algo errado, não é porque ele está ali merecendo, ele está ali porque ele me amou, aleluia. Eu quero que você, enquanto vai cantando agora, você feche seus olhos e faça a sua oração com Deus. Sinta esse amor jorrando aqui neste lugar. E se alguma coisa na sua vida está tentando roubar a sua alegria, agora é a hora de você se arrepender e dizer: a minha alegria está no Senhor. Eu sou mais do que vitorioso, eu sou mais do que vencedor, por amor a Ti. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Espírito. Logo vieram pessoas para o levar. Esse é o seu mestre, Para a maior das provações. esse é o seu Pai, esse é o seu Pai. Ele tanto amou. Não existe problema maior que isso. Tudo suportou. Não existe dor maior do que essa. Ele carregou a nossa cruz. Seja tocado, seja renovado agora. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Sinta esse amor. Ver o mestre a chorar, e foi por você Receba. que ele mostrou tanto amor. Enquanto ela dá uma primeira segurada, eu quero que você que quer nesta noite ser renovado, você precisa de um renovo do céu, na sua fé, na sua esperança, um renovo de fé na sua carreira, você redirecionar e estar aqui confessando: Senhor, tem tanta coisa tentando roubar esse brilho maior da minha vida, mas eu estou aqui para dizer que eu não me afasto desta simplicidade, eu não preciso mais nada. A melhor tradução para o Salmo 23 não é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A melhor tradução para o Salmo 23 é: o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Então você que quer nesta noite se aliançar, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, e nós estaremos orando neste momento junto com você. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Sinta este amor te convidando. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos,
seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Oh, Espírito. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Queridos, essa é a mensagem mais clara que alguém pode ouvir, a mais poderosa. E se essa mensagem não nos convence, e se isso não for suficiente, nós estamos complicando o processo e estamos em risco. E o risco é apenas uma eternidade sem Deus. E uma eternidade, queridos, sem Deus não vale a pena. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças, entendendo que viveremos com Ele para sempre. O Evangelho não se trata de conquistas nessa terra, Ele até nos abençoa aqui, mas o Evangelho trata da eternidade com Deus. É disso que se trata. E enquanto eu vou orar neste momento, eu quero saber se tem alguém para entregar a vida para Jesus. Você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou reconciliar? Dá um sinal assim com a sua mão. Eu não vou insistir, eu quero só te conhecer e orar por você. Simples desse jeito, mas poderoso desse jeito. Você pode levantar a sua mão. Eu sei que não é fácil, eu sei, mas olhe para o Mestre, olhe para Jesus. Você acha que foi fácil? Antes dele subir aquele morro, antes dele ir para o Getsemane, ele ora ao Pai e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que ele estava, queridos, agoniado até a morte. O que ele passou não foi fácil. O que nós precisamos passar é nada diante do nosso Deus. Ele já fez a parte mais difícil. Agora, quem sabe para você é a vergonha de levantar a mão para aquele que não teve vergonha de se expor. É aí que você tem que levantar as mãos e gritar e dizer: eu quero, a minha vida é dele, aleluia. Porque o que temos aqui nessa casa é gente que já levantou a mão e sabe que fez a melhor escolha da sua vida. Então, se você quer aceitar a Jesus ou quer reconciliar com Jesus, me dá um sinal com a sua mão e eu quero orar pela sua vida. Aonde está você? A mensagem é simples desse jeito, mas ela é poderosa para mudar a sua história. A mensagem é simples desse jeito, mas é ela que vai te trazer para o centro da vontade de Deus. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida. Tem coisas que não estão dando certo porque você está fora do projeto, mas se você entender o projeto, então você entenderá o sentido da vida, a razão da vida, a alegria da vida, às vezes até passando por luta, mas sabendo que agora você é filha e filho de Deus, e basta apenas um sinal. A palavra de Deus nos diz que todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se temos alguém, dá um sinal assim com a sua mão: eu quero conhecer a sua vida. Essa é a noite, há uma guerra espiritual, e tem duas vozes agora falando com você. Uma delas está dizendo é hoje e é agora, e a outra está dizendo deixa para depois. Você sabe qual é a voz de Deus no seu coração? Você sabe quem é o Espírito Santo que está falando para você? Qual é dessas vozes? Pode ter certeza, o Espírito de Deus está dizendo no seu coração: é hoje, é agora, chegou o seu dia, não deixe para amanhã, vamos agora. Essa é a voz do Espírito Santo. Essa outra que está dizendo deixa para depois, você tem que arrumar isso, você vai perder aquilo, não vai dar certo isso, não é isso, não é aquilo. Não vem de Deus essa voz. Eu estou simplificando para você, porque o Espírito Santo está falando ao teu coração. Então, se você quer nessa noite, levante a sua mão e nós vamos te ajudar a você hoje começar uma nova história e viver tudo aquilo que Deus tem para a sua história, para a sua família e para a sua vida.
Levante a sua mão. Isso. Fica pesado, eu sei como é que é, eu já passei por isso. Dá vergonha, eu sei como é que é uma guerra, eu sei como é que é, mas o que você mais tem é gente para te ajudar. Se você levantar a mão aí agora, você vai ver que vai ter alguém te abraçando e dizendo: eu vou com você, eu estou aqui do seu lado. Nós somos uma igreja que amamos pessoas, e nós queremos que você faça parte disso também. Ele nos amou primeiro, e hoje nós estamos aqui para dividir esse amor com você também. É simples assim. É só isso que eu preciso fazer? É só isso que você precisa fazer? Mas olha a minha vida, esquece. Esquece. Só levante a sua mão. Só tenha essa decisão. É só o que você precisa fazer. E o amor de Deus vai te alcançar agora. E Ele é poderoso para mudar a sua história. Posso finalizar? Corre que dá tempo. Posso finalizar? Amém? Dá tempo. Dá tempo de você levantar a sua mão. Eu não canso de dizer que há um tempo atrás, eu gosto de insistir. A minha filha me contou de um amigo que eles faziam um tempo que estavam evangelizando, e ele foi até a igreja. E no dia que ele, depois de tanto insistir, ele estava vindo, e era na outra igreja ainda. Quando ele começou a vir lá por trás, o Tiago parou de fazer o apelo. O Tiago estava pregando, ele voltou para o banco. É guerra espiritual, queridos. Tem gente aqui que já está decidida. Tem gente que já quer começar uma nova história hoje. E às vezes vencer, né, uma igreja desse tamanho, ir até lá na frente. Você que faz parte da igreja, ore sempre nesse momento. Entre em guerra espiritual. Você sabe como é que foi com você? Tem horas que é natural, acontece, mas tem hora que tem guerra espiritual acontecendo. Uma certeza nós temos: o Espírito Santo já está fazendo o que Ele tem que fazer na sua vida e na sua história. É a última oportunidade minha, desse momento. Se temos alguém, levante a sua mão. Se não temos, eu vou orar. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, te rendemos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Quando olhamos para a cruz, Pai, nós precisamos enxergar o tamanho do seu amor. Precisamos entender a mensagem, Senhor. Nós por vezes estamos apenas no sacrifício, na dor, e estamos esquecendo de todo o plano e de todo o conjunto e de tudo aquilo que o Senhor deixou revelado através dessa cruz. E, Senhor, diante das afrontas do dia a dia, a gente se vê oscilante na fé. Diante dos embates do dia a dia, Pai, quantas vezes somos confrontados em nossa fé. E quantas pessoas, Pai, que ainda não estão embasadas muitas vezes no amor, naquela cruz, Pai, às vezes se sentem com um desejo de recuar, não tem, Senhor, às vezes a força para seguir, mas, Pai, que a gente possa ver cada vez mais clara e mais nítida esta simples e poderosa mensagem, que a cruz continue sendo, Senhor, o ânimo da igreja, a força da igreja, que a fé esteja embasada na cruz, que, Senhor, o nosso encontro seja, Senhor, através do teu sacrifício, e não simplesmente por aquilo que recebemos como coisas materiais. E não estamos dizendo que não somos gratos e que não queremos, porque sabemos que tu és um Pai abençoador. O Senhor tem prazer em nos abençoar, e nós te amamos, Senhor, por essas coisas também. Mas queremos, Senhor, viver uma vida aonde, Senhor, a chama que está acesa é o Deus que tanto nos amou e que nos atrai a si mesmo, para que a gente o conheça, para que a gente tenha mais intimidade, para que a gente o conheça mais, e cada dia, Senhor, esteja, Senhor, disposto a te conhecer melhor, a ter mais relacionamento com o Senhor, e assim poder levar a outras pessoas, não uma religião, não apenas uma igreja, mas levar ao Senhor a tua presença, levar ao Senhor este amor extraordinário, Pai, em nome de Jesus. Que esta graça que está jorrando sobre este lugar esteja renovando, esteja curando, esteja abençoando, esteja salvando, em nome de Jesus. Se você crê em tudo isso, dê uma salva de palma, mistura com glória a Deus. Escravos nas mãos, seu corpo vai sofrer.